Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, sobre as eleições 2024, conversando com os candidatos, né, que irão aí concorrer nestas eleições, fazer o debate político e necessário aí que precisa ser feito. E no dia de hoje eu estou aqui com o Fernando Rubano, né? Ele que é candidato a vereador no Rio de Janeiro aí pela legenda do PSTU. O Fernando, na verdade, ele é militante aí da emancipação socialista e vamos conversar aqui um pouco com ele, né, sobre, né, as eleições municipais, né, e sobre fazer um debate também aqui de conjuntura nacional. Então, Fernando, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao Guilherme, agradecer aí o canal Mesa de Debate pela essa oportunidade, né, da gente estar aqui colocando a nossa proposta da emancipação socialista, né? A gente está, como você disse, pela sessão democrática, pela legenda do PSTU. Bem, então vamos lá. Meu nome é Fernando Jorge Rubano Noronha. Fernando Rubano é o nome que vai constar lá na urna, né? É o nome candidato, né? Eu tenho aqui 63 anos de idade e a minha geração ela estava muito colada ali àquela geração que participou da luta armada, né? A minha geração também acompanhou ali no final dos anos 70, né? Aquelas grandes greves do ABC paulista, né? São Bernardo, que originou o Lula e originou a formação também do Partido dos Trabalhadores. Naquela época, era como se fosse uma frente de esquerda, né? Hoje, para mais adiante, a gente até pode colocar como o PT tá hoje, né? Então, a minha militância mesmo começou em 1982, né, pela Convergência Socialista. Depois, a Convergência fez um giro para o movimento estudantil, que era o alicerce da juventude socialista. Eu entrei naquele momento quando a minha escola que eu estudava, que era o Liceu de Artes e Ofícios, entrou numa greve pelos preços da, das mensalidades naquele momento, né? E logo depois a gente veio naquele ano da década de 80, né? Veio a questão das diretas lá, né? Que eu tive uma participação, né, efetiva logo depois. A convergência, já como convergência socialista e o giro sindical, eu fui como militante estudantil ajudar a campanha lá do Sindicato de Metalúrgico de BH e Contagem, né, que venceu esse candidato. A gente, logo antes, teve as questões das diretas lá, né, e teve esse final dos anos 80 a questão da greve geral, né? E a gente está entrando aqui, eu queria até entrar antes dentro de um contexto geral, né? Para eu depois a gente entrar mais nas questões das cidades e territórios, é o que o vereador mais especificamente tem que estar, né? A gente tem um programa da emancipação socialista que a gente fez, o que a gente pensa para cidades ou para cada território, né? Mas nesse contexto, né, a gente tem que pensar também o que acontece a nível internacional e nacional, né, também, né? Eu estava aqui em um estudo, né? Eu estava aqui pensando aqui, a gente tem aqui um PIB mundial. Se eu estou falando de valores, né, que é muito importante a gente colocar valores, que quando a gente entrar nos nossos programas e a questão da dívida pública, a gente vai ter noção de quanto dinheiro a gente está falando, né? Então a gente tem um PIB mundial
hoje de 110 trilhões de dólares, né? E a gente tem aí uma movimentação de derivativos forte de 600 trilhões de dólares, muito maior. A gente tem aí 600 trilhões de dólares correndo pelo mundo de um dinheiro falso, né? Um dinheiro virtual, né? Nisso tudo a gente tem a nossa dívida pública, né? Que se a gente for olhar a nossa dívida pública, né, está em torno de 43%, 44% do orçamento, né? Por exemplo, para o governo poder lançar novos títulos, o Tesouro lançar novos títulos, ele tem como garantia um colchão ali que tem uma reserva financeira, pelo menos estava ali, acho que quase no final de 2023, de 885 bilhões de reais, né, no caso. Então, é um dinheiro parado que poderia ser utilizado para várias situações que a gente tem nas cidades, né? Aí, nisso, a gente estabeleceu um programa, deixa eu trocar aqui. Isso a gente estabeleceu um pequeno programa, né? Que você vai, em cada setor, a gente pensa em que a cidade tem que ter uma empresa pública para poder ir levando esses programas que a gente quer. A gente começa assim, né, que uma das grandes dificuldades, acho que de todas as grandes regiões metropolitanas, é o transporte público, né? Eu não sei aí em São Paulo, mas aqui o transporte público do Rio de Janeiro para os trabalhadores é muito precarizado, né? Logo depois da entrada do metrô, BRTs, várias linhas de ônibus foram se extinguindo, né? Não existindo mais, né? Que tornava mais difícil o trabalhador ir da sua local de casa para o trabalho, né? Eu acho que a gente tem que abrir essa caixa preta, né, que há muito tempo atrás já teve do transporte rodoviário, que é um lucro tremendo, né? A gente tem que botar o transporte novamente público, né? E também colocar novamente a questão do trabalhador, né? Que o transporte público hoje, você vê que o ônibus, o rodoviário, ele está sofrendo com a questão da dupla função, né? Você vê que hoje o motorista ele tem que ser motorista e trocador ao mesmo tempo, né? A gente tem que pensar na volta desse trocador, com salários mínimos de acordo com o DIEESE, né? Que eu acho que é o salário que está em torno de mais de 6 mil. Tudo isso que eu estou falando, voltando, a gente tem a possibilidade de fazer, desde que a gente faça um trabalho consciente, dizer que a gente tem que sempre fazer a proposta de um não pagamento da dívida pública, né? Outra Sim. situação. Oi? É só ajeita um pouco a sua tela, por favor. Ah. Aí. Outra situação ruim também, que é outro ponto que acho que aflige todas as regiões metropolitanas, né? É a situação do meio ambiente, né? Essas tragédias ambientais que houve lá, igual no Rio Grande do Sul, né? O Rio de Janeiro não fica fora dessas tragédias nas regiões mais periféricas, né? Como aqui a gente tem uma região periférica chamada Acari, que passa um rio e toda vez que chove, como tem as casas muito próximas desse rio, sofre enchente e sofre essas questões de desabrigados e mortes, né?
Então, a gente tem que criar uma empresa pública, tudo isso novamente na questão da dívida pública, né? Uma empresa pública que cuide da questão do assoreamento desses rios, que cuide, aí tem a gente entra aí também numa Colurb 100% municipalizada, que a Colurb empregue mais concursos, né? Com os garis ganhando também esse salário mínimo de acordo com a DIEESE, esse mesmo salário mínimo, que essa empresa pública Colurb ela ficaria nessa questão de assorear, limpar o rio, limpar os bueiros, e todas essas questões, né? É muito importante a gente ter esse trabalho, porque além de você ter essas empresas públicas, né, em todos esses setores que eu vou falando mais adiante, né, você vai gerando emprego, né? Você vai gerando empregos próximo a essas regiões, pode os mesmos trabalhadores que moram perto dessas periferias podem trabalhar, você gerando concursos públicos, pode trabalhar nessas empresas, né? A gente tem aqui também a questão sobre a saúde, né? A saúde é um troço bastante problemático também em todas as metrópoles, né? Como a gente vê São Paulo, Rio de Janeiro, quando a gente teve a Covid no governo de Bolsonaro, né? Foram quase 700 mil mortes, né? Pela Covid, né? Ele precarizou, naquele momento do governo dele, muito o sistema de saúde, né? Novamente, a gente tem que ter mais concurso público, mais médicos que evitem que as doenças principais, né? Se você faz um trabalho de saúde preventivo, você não vai ter para frente os problemas ocasionados, né? Essas questões da saúde também implicam muito na questão da habitação, né? A gente tem aqui uma favela, que é a favela da Rocinha, né? Essa favela tem as casas muito próximas, né? São corredores muito próximos. Então, você vê lá um alto índice de tuberculose, de doenças respiratórias, de doenças como coloquei, do lixo, da água. Então, todas essas questões você vão sendo resolvidas preventivamente, tanto na saúde como na área urbana, né? Que você vai construindo esses espaços assim, esse espaço muito importante para os trabalhadores, tanto no trabalho como nessas ações, né? Eu não sei se você quer fazer uma nova pergunta, que eu ainda ia... Não, pode continuar falando. Outra questão importante que também, outra proposta, né, que é muito importante, que atinge não só os trabalhadores, os filhos dos trabalhadores, e todos de uma maneira geral, quanto a turismo, esporte e cultura do município, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, por ser uma cidade mais litorânea, né, aquela questão da lógica da cultura baseada na concepção desses grandes eventos, né, como a gente teve aqui o show da Madonna, Pan-Americano, né? Eu acho que a gente tem que criar uma empresa municipal com concurso público, 100% municipal, né? Que trabalhe nessa área, né?
você tem que, conjuntamente, ver a questão de esporte, ver aqui o aterro do Flamengo, qual é um parque igual ao Ibirapuera, esportes para crianças. Eu acho que tem tudo isso tem condições de você fazer. A questão que, para um vereador que tem essas propostas revolucionárias, vamos dizer aqui, são propostas revolucionárias, é muito difícil, porque a questão da participação das eleições numa candidatura que quer oferecer essa proposta é a questão de você colocar a questão da consciência de classe, né? Para você alimentar ali a consciência de classe e dizer assim, nós temos essas condições de fazer tudo isso, nós temos condições de ter uma vida melhor, uma habitação melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor. Temos esse dinheiro, né? Se a gente vê o orçamento que o Brasil tem arrecadado, né? Quase 50% vai para essa dívida pública, né? Como como relatei no início, né? A gente tem esses 885 bilhões parados só como garantia de novos títulos públicos, né? É muito dinheiro, é muito volume de dinheiro que a gente coloca isso, a gente vê e, que, que essa questão é muito importante, né? A outra questão muito importante, que aí entra sobre tudo isso, né, é a questão dos funcionários públicos do Rio de Janeiro, né? Eles sofrem a questão da precarização do trabalho, sofrem com a terceirização do serviço público, né? E os professores do primeiro segmento sofrem ainda com baixo salário, alguns não ganham nem os salários, que é aquele salário mínimo, né? Acho que é 4 mil e pouco, 4 mil e pouco para professores, né? Não sei o valor exato, né? Sofrem com problema de uma carga horária elevada e também com o número de alunos grandes, são quase 40 alunos por sala de aulas. E quando uma professora tem um problema também, que às vezes uma professora que é desse primeiro segmento do terceiro ano, ela já recebe os alunos ainda não alfabetizados, né? Quase analfabetos, né? Então, você recebe no terceiro ano, ali que você já tem que pegar um aluno alfabetizado, sabendo todas as questões dos critérios, ela tem que parar e, às vezes, tem um aluno pior e alfabetizar. Tudo isso é o problema da educação, acho que é um problema muito maior, né? Que é um problema que você está gerando esses novos trabalhadores para o futuro, né? E você vê para onde os jovens vão depois que terminam, chegam aos 18 anos, né? Vão para aqueles trabalhos precarizados, né? Que é o iFood, a uberização do, do trabalho, né? E tem toda essa precarização do serviço. Certo. Então, dando continuidade aqui no nosso papo, eu queria que você falasse um pouco, Fernando, né? Como que você vê o que está em jogo nessas eleições e como que você vê essa disputa entre a frente ampla e os setores aí da extrema direita? Bem, isso que eu queria colocar, né? É muito problema, porque quando você coloca extrema direita e direita, né? Você tem isso tudo que eu te falei, assim, tem algo em cima que é o capital, né? O capital, ele está vindo com essa fome
toda, né, para privatizar todos os setores públicos, né? A gente quer que eu queria partir até de um cenário mais internacional para chegar nesse problema que a gente tem das eleições municipais, né? Que uma coisa está ligada à outra, né? A gente vive um cenário internacional onde os Estados Unidos ele está perdendo a sua hegemonia, né? Os Estados Unidos não era mais aquele Estado, aquele império forte, né? Que ele queria dominar totalmente a América Latina, né? A gente vê a China aí entrando com tudo, né? Nesse cenário, a gente vê todos os setores, né, que entram, né, como gerente e administradoras dessa crise de capital, né? Por exemplo, a gente vê esse cenário de extrema direita e direita, mas a gente vê aí no caso de São Paulo, infelizmente o Guilherme Boulos, né, que saiu ali do MTST, o trabalho do movimento forte, né? Ele tem como vice, né, uma pessoa que votou pelo impeachment da Dilma, no governo Temer, votou pela reforma trabalhista e ficou ali nas questões totalmente contra qualquer benefício para os trabalhadores, né? A gente tem esse problema. E do outro lado, a gente vê a extrema direita, que tem ali a proposta também de gerenciar essa crise, gerenciar o capital, e a gente vê isso no meio, tá? Os trabalhadores, o povo, que cada vez ficam mais precarizados, cada vez mais sem o seu serviço público e cada vez mais reduzido, né? Que a gente vê que é a questão da desindustrialização do país atingiu tanto o Rio de Janeiro mais forte como São Paulo, né? E hoje esse trabalhador está aí na rua, né? Andando de bicicleta, andando de moto, ou num carro de Uber, para lá e para cá, né? Então, como eu disse, né? A gente escolheu a legenda do PSTU, né? A legenda, a seção de direito do PSTU, por ser o único partido que está fora desse esquema, né? A única legenda que tem fora desse esquema que a gente vê que está rolando, né? Que o resto, tudo ou está com algum partido que a gente possa dizer que seja de centro, esquerda ou esquerda, mas esteja apoiando duramente ali junto, né? Vamos dizer, como eu falei, essas garras do capital, essa fome do capital de querer entrar com tudo, ganhar o dinheiro somente ali nos derivativos, somente ali na questão da dívida pública, né? A gente vê esse problema aí que está vendo. Enfim, então o que eu vejo é isso, né? Eu vejo duas propostas, mas acabam ali ficando semelhantes nessa questão quando a gente discute mais a fundo o capital, né? Eu acho que o trabalhador está perdendo, né? Você não vê nenhuma proposta que avance para essa questão. Ninguém fala, né? Como eu falei no início, ninguém fala sobre a questão da dívida pública. Ninguém fala que você, para fazer alguma coisa, você tem que ter a proposta de não pagamento, né, da dívida pública para conseguir fazer uma proposta, pelo menos mínima, viável para os trabalhadores. Eu não sei se eu respondi o que você queria. Respondeu sim, né?
E quando a gente fala de dívida pública, a gente também precisa falar, né, do arcabouço fiscal, né, que é o novo teto de gastos. Como que uma candidatura sua, Fernando, pode ajudar na luta contra o arcabouço fiscal? Não, já falei, o arcabouço fiscal, o teto de gasto, a meta fiscal ali, tudo isso é uma farsa, né? Porque você tem ali um, um orçamento, aí a você, você tem uma arrecadação tal, eu queria ter os dados, acho que eu sabia que. Aí você tem a arrecadação tal, você não pode chegar ali na arrecadação, você não pode gostar tudo aquilo, mas quando o Fernando Haddad e o próprio Lula colocam essas questões, já tem que atingir o meta fiscal, ele não fala essa questão da dívida pública, né? Eles não falam que para toda essa discussão de se alcançar a meta fiscal é justamente para sobrar dinheiro para a dívida pública. E sobrar dinheiro também é aquilo que eu falei, que além de sobrar dinheiro para pagar a dívida pública, tem que sobrar algum dinheiro para ele colocar naquela reserva, né? Porque para ele, o Brasil só se safa para ele vender novos títulos. É aquilo que eu falei, ele tem que dar uma garantia. Qual é a garantia que tinha? Eu não sei se já está tudo isso, mas lá atrás ele tinha garantia. Pode comprar, eu tenho aqui em reserva garantido para pagar os títulos, 885 bilhões. Então é como você pegasse dinheiro emprestado, né? Você vai pegar um dinheiro emprestado, eu tenho uma poupança ali no banco de 100 mil reais, me empresta 50 mil reais para eu gastar, mas a minha garantia está nessa poupança aqui, né? Aí, então é um troço meio que absurdo, né? O país vai arrecadando muito dinheiro, né? Que o Brasil é um país daqueles que tem um economista que fala que é impossível ter sanções ou embargos, né? E o único jeito seria invadir. Então, o país arrecada muito dinheiro. Então, não cumprir esse teto de gasto, não cumprir esse arroz fiscal e não pagar a dívida pública, né? E usar todo esse dinheiro para todas essas propostas que eu estou colocando aqui. Né? Certo. E, ô Fernando, aí no Rio de Janeiro, né, a Frente Ampla tá dividida, né? De um lado você tem a candidatura do Eduardo Paes, de outro lado você tem a candidatura do Tarcísio Mota. Como que você vê essa divisão? Essa que cada região tem suas especificidades, né? Você vê que São Paulo, né, como eu falei, Boulos e a Marta Suplicy, né, já comentei aí, e aqui no Rio de Janeiro tem as questões do que o pessoal aqui, né, tem que ir mais à esquerda, né, devido às suas questões até de base, né. Então você tem o PSOL e tem o Eduardo Paes que o PT está apoiando, né. Eu vejo da mesma maneira como eu, eu coloquei. As propostas do candidato têm que vir em cima, em proposta que eles alimentem a consciência de classe do trabalhador. Eles têm que vir com umas propostas avançadas. A gente só tem condições de fazer qualquer coisa. Vamos dizer mais o Tarcísio Mota. A gente só tem condições de fazer qualquer coisa se a gente não pagar essa dívida pública. Se a gente fazer com que o governo federal, Lula e Haddad, não cumpra essas metas fiscais e não cumpra o arcabouço fiscais e que essa divisão de dinheiro federal sobre mais dinheiro para os municípios e estados, né? Agora eu vejo dessa maneira, né? Como eu disse, tá o trabalhador.
sofrendo ali, e os candidatos, mesmo dessa frente ampla, você quer, a nível nacional, eles estão juntos, né, defendendo o governo federal, né, esse governo que gerencia tudo isso que está aí, toda essa crise que está aí, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente vê o trabalhador no meio dessa discussão, né? Que é Eduardo Paes, mais centro, apoiado pelo PT, se bem que aqui até houve uma briga do PT aqui, né? Uma racha, né? Mas o PT nacional com Lula, né? Já se declarou apoiando o Eduardo Paes. E a gente tem um Tarcísio pelo PSOL, que também, a nível nacional, está junto com o PT, que é isso, que é essa gerenciação, eu repetindo, de tudo que está aí, né? Eu vejo que tem que ter uma saída dos trabalhadores, uma saída que esteja junto ali das lutas, né? Aqui, como você sabe, a emancipação socialista, além de a gente estar aí disputando essa candidatura aqui em meu nome pela legenda do PSTU, a gente está tentando construir um movimento ali por uma frente revolucionária, né? Chamando todos os lutadores ou organizações que queiram assim traçar essa nova alternativa de luta, né? Uma nova alternativa que a gente tem que ter aí, né? Não ficar preso essas duas questões aí de uma extrema direita ou uma esquerda que fica aliada a essa frente ampla, né? E tudo mais. Isso aí. Certo. E o Fernando, falar um pouco dessa frente, né, desse movimento, né, que eu pude participar de algumas reuniões e tudo mais. A pergunta que eu faço para você é qual que é a dificuldade dessa frente, né, o problema dessa frente de não buscar, né, incorporar, né, organizações maiores, como, por exemplo, o PSTU, MRT, CST, rola um pouco de sectarismo, né, com todo o respeito aos companheiros que fazem parte dessa frente, né, mas o que eu percebo é que rola, às vezes, um certo sectarismo que deixa essa frente né, estéril. Não, eu não acho isso, não vejo assim como você vê, não, porque a gente chamou a participação de todas essas organizações. Lá atrás, o próprio PSTU, lá atrás, ele fez um polo socialista, um polo revolucionário, chamando todas as correntes, todos os partidos, todos os lutadores individuais, para criar uma proposta que era a mesma. Esse polo se diluiu após a eleição, né? Esse movimento por uma frente revolucionária chama essas pessoas. Não acho que rola assim sectarismo, né? O problema é que cada um, eu acho, quer se construir, cada um quer fazer a sua própria construção, né? Deixando de lado essa questão, né? Como a gente diz aí, a gente está entre uma extrema direita e um setor aí de esquerda, entre aspas, que está nessa frente ampla, né? Vamos colocar assim. Desculpe aqui, entrou o troço. E tem esse setor dessa frente ampla, né? Vamos colocar aqui. Então, estamos chamando, assim, queremos construir essa alternativa. Realmente, esse movimento pela frente revolucionária,
pelo menos agora a gente tem algumas organizações, né? A gente está caminhando, né? E quando se entra nesse processo eleitoral, tem esse problema da discussão das eleições, né? Porque alguns acham que a eleição pode modificar alguma coisa, né? Você ou entrar no parlamento, ou disputar a eleição e entrar, se por dentro você pode conseguir aquela questão que alguns acham que pode conseguir humanizar o capital, né? A gente acha que o capital não tem mais como humanizá-lo, né? Como eu já disse lá atrás, o capital ele está entrando numa fase que ele está entrando numa fase muito violenta, né? E por isso a importância de você construir uma frente revolucionária realmente de lutadores, que esteja uma proposta anticapitalista, né? Anti-imperialista e totalmente longe de qualquer aliança com a burguesia, qualquer pessoa que seja dona de um meio de produção, ou proprietário de algum, ou propriedade, né? Dono de propriedade, né? A gente tem que construir algo que seja somente do trabalhador, né? Operário, camponês, vamos dizer assim. E o Fernando, né, ainda sobre essa questão da frente, né, eu acompanho, né, esses grupos, né, da frente, inclusive acho que, né, já trouxe aí, né, quase todos os grupos, né, ou todos os grupos aí para poder falar, né, sobre a posição deles nas eleições, né, da frente. E uma coisa que eu percebo, né, que alguns grupos, né, tendem, inclusive, né, depositar o seu voto, né, no governo, né, depositar o seu voto na frente ampla, né, em alguns, na cidade onde que estão, com o pretexto de fazer exigência, né, por um governo operário e camponês, né. E vocês, né, da emancipação socialista, né, estão, para mim, corretamente, né, usando o espaço da legenda do PSTU. Não é meio contraditório, né, com todo o respeito aí aos grupos, né, eu sei que são grupos independentes, mas, assim, não é meio contraditório, né, porque é uma frente que parece que tem pouca unidade em si mesmo, né? Então, como eu falei, quando você pensa nessa frente revolucionária, né, é um troço que a gente está caminhando, né, tipo engateando, né, a gente está ali, vamos dizer, no primeiro mês de gestação, né, a gente está assim, se gestando, né. Primeiro Aparece mês não, esses... primeiro um ano já está Não, eu sei, eu estou só um ano de gestação, eu só coloquei na questão de uma analogia. É, então, a gente está nessa gestação. Quando cai nesse, como eu falei, quando a gente cai nesse período eleitoral, aparecem essas contradições que você diz, né? Assim, de a gente está pela legenda do PSTU, outro companheiro está ali, escogói pela questão do pessoal, né? Você vê. Eu acho que esses problemas se resolvem com uma coisa, com você tem que ter uma proposta que seja independente, né? Aqui mesmo, entre a gente sabe que tem candidatos a vereador pelo PSOL que são lutadores, estão próxima desses movimentos sociais e próximo dessas regiões periféricas, próximos dos lutadores, né? Não faz mal nenhum a gente apoiar esses candidatos a vereadores, né? Que são lutadores ali, e acompanhar de perto como vai ser a campanha deles dentro de uma Câmara de Vereadores, se for
o caso, né? Mas tem essas questões. Eu acho que a gente está caminhando, tentando construir algo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente avançou um pouco, a gente tem algumas plenárias, já teve várias plenárias regionais daqui, com alguns lutadores com diferentes pensamentos, mas unidos nessa questão de ser anticapitalista, anti-imperialista e contra a adesão de qualquer burguês ou dono de propriedade de terra. Eu acho que as contradições e as divergências elas vão se desaparecendo, né? Ou aquela pessoa ou aquela organização que tem essa proposta mais, vamos dizer assim, eleitoreira, ou mais institucional, né? Eles automaticamente vão saindo da frente, né? Mas acho que é muito importante você manter essa proposta, né? Porque o que você vem por aí, no que a gente enxerga para o futuro, do jeito que eu coloquei como está, o capital vai vir muito a barra pesada para os trabalhadores, né? E eles têm que estar, de alguma maneira, unificados contra essa onda de corte de direitos. Isso aí. Certo. Então, a emancipação socialista, por exemplo, dentro da frente, defenderia, por exemplo, a entrada de grupos maiores como PSTU, MRT, CST? Sem problema nenhum, porque a frente tem uma proposta que você tem essas discussões que unifica, como eu disse, e cada um tem o seu pensamento dentro de como eu disse ali, anticapitalista, anti-imperialista, coisa, mas não teria problema não. O PSTU a gente já está utilizando a legenda dele, tem essa proximidade, né? O MRT e mesmo o CST, eu acho que deveriam participar dessa frente. Acho que a gente tem que construir algo mais forte. E a participação dele tornaria a frente mais forte, né? Mais coesa, né? Vamos dizer assim. Seria muito importante se ele entrassem nessa frente, né? Dessa movimento para a frente revolucionária, né? Porque vou dizer um, um exemplo rápido, saindo das questões periféricas. A gente vê aí o problema da Palestina, né? Foi muito difícil aqui a nível nacional a gente construir atos fortes de solidariedade à Palestina, né? Se você tem um movimento de uma frente revolucionária coesa, junto com todo mundo, e que você faça essa proposta, que é uma proposta a nível internacional que está aí, né? Que é a solidariedade ao povo palestino, uma frente forte com várias organizações, você poderia construir atos e manifestações muito mais fortes em favor da Palestina. Mas acho que é isso aí. É muito importante a entrada de todas as organizações que tenham. O Fernando, eu queria tentar perguntar, né, em relação né, como eu falei, eu participei de algumas reuniões da frente hoje, eu saí, né, por conta, né, que eu acho que existia na época, não sei como está hoje, um sectarismo que deixava a frente meio estéril, mas hoje tem outras questões que, por exemplo, me impedem de eu voltar, como, por exemplo, essa política, né, de exigência que alguns grupos que dominam, que têm a política mais hegemônica na frente, colocaram em discussão.
E uma das coisas que refletem isso é o caso da Venezuela, né? Aonde, de forma bastante errada, os companheiros, né, fazem exigência ao Maduro, né, para governar para os trabalhadores, né? Justo o Maduro que, né, não vamos nem que reprime, né, sindicatos, já tentou fechar a sede do Partido Comunista Venezuelano. E eu queria te perguntar uma coisa, né? Como que você vê essa política, né, da Venezuela, que a frente adotou da Venezuela? Porque assim a gente vai fazer uma exigência para alguém que, né, está reprimindo, né, o movimento sindical, né, que é silêncio, que isso não é mostrado, inclusive, né, na mídia hegemônica e também, né, pela extrema direita, que não mostra, que é obrigação nossa mostrar. Não, isso realmente porque a gente tem aqui as principais mídias, a principal mídia burguesa, que é a Globo, totalmente ligada aos Estados Unidos, né? Essa questão da Venezuela é aquela questão que está surgindo agora, né? Ou do chavismo, bastante espinhosa, né? Que para a esquerda, né? A gente tem esse problema da Venezuela. Por acaso, ontem, eu estava discutindo isso com uma outra pessoa conhecida fora de organizações. Né? Por exemplo, o chavismo, ele entrou com esse Chaves, né? Entrou com essa proposta socialista, né? Só que era uma proposta socialista do século XXI que ele não levou totalmente à frente, né? Que é com a expropriação totalmente da burguesia, né? É óbvio que hoje a Venezuela ela sofre um monte de embargos e sanções do imperialismo americano, imperialismo estadunidense, né? E esses embargos sofre a Venezuela, mas aí até estava vendo lá uma explicação, porque o Irã também sofre os mesmos embargos e as mesmas sanções, né? Eu não quero colocar a questão do regime iraniano, nem do governo. Só que lá no Irã, ele avançou na sua infraestrutura, né? Ele não se desmantelou como foi a Venezuela, né? E a Venezuela, além dos embargos, além das sanções, ela sofre um outro problema, né? Que ela pegou muito dinheiro com a China, né? Enquanto o petróleo estava lá em cima, elas pagavam um petróleo e quando o petróleo caiu, hoje o maior credor da Venezuela é a China, né? E eu vejo assim, essa discussão é difícil, como eu digo, né? A gente sabe que quem sofre, está sofrendo mais lá são os trabalhadores, né? Por acaso uma pessoa ontem acho que me ligou pensando que eu lá de trás da minha vida pensando que eu era um cara meio pró-chavista, aí disse: pô, Fernando, eu vim do Acre e ali na fronteira do Acre eu só vejo assim passando venezuelanos, crianças subnutridas, um problema está lá no Acre, não sei o quê. Aí eu falei: não, eu não sou a favor do Maduro, eu sou a favor dos trabalhadores. Mas aí cada setor da esquerda tem a sua concepção, né? A sua visão de que está ocorrendo lá, né? Aí você também não, como você disse, não ser sectário. É você saber separar as coisas e pensar numa coisa, numa proposta mais geral para você manter à frente, né? Cada um tem a sua explicação e a sua visão do que está acontecendo na Venezuela, o que acontece em Cuba, o que acontece na guerra da Ucrânia e Rússia, né, como a gente tem. Aí tem todas essas situações, a gente tem que discutir politicamente dentro da frente. A frente não tem a proposta que a pessoa fique, as organizações fiquem centralizadas, né, totalmente, né, dentro de um consenso, né. E mas o mais importante é isso, é a
luta aqui dentro anticapitalista e da independência de classe, né? Bem, não sei se eu respondi a sua pergunta aí. Sim. E, Fernando, falar um pouco aí sobre a questão da violência policial, uma coisa aí que é bastante presente, né, no Rio de Janeiro e também, né, aqui em São Paulo. Queria te perguntar como que você vê essa questão e qual que é o programa para combater, né, esse ponto? Bem, sobre essa questão, também é outra questão aí que abrange até Israel, né? A gente sabe que as principais armas utilizadas pela PNC aí em São Paulo, na PM do Rio de Janeiro, vêm de Israel, né? Eu acho que para você combater a violência policial, né, é você entrar nas periferias, né, dentro daquela proposta toda de empregos, né. Agora, a violência da PM é uma presença do Estado, né. O município ela tem a sua guarda municipal, que também é muito violenta, né. Eu acho que uma das propostas, inclusive, uma das nossas propostas, é extinguir a guarda municipal, né? Você colocar ali um cadastramento para os camelôs, colocar aí sim uma guarda para proteger os prédios públicos, os prédios culturais, essas coisas, museu, etc, né? Agora, a violência policial da PM, você só combate estruturando essas favelas, né? Essas regiões periféricas, né? Com a entrada de serviços. Aí o município pode agir com a entrada de serviço, serviço médico, serviço de assistência social, escolas e, e, e tudo mais, né? E fazendo uma denúncia sobre como a gente faz constantemente aqui. Aqui a gente tem um Centro Cultural Octávio Brandão, que fica em Maria da Graça, fica próximo a uma região periférica aqui do Jacarezinho, né, e de Manguinhos, né. A gente sempre quer fazer um trabalho de denúncias dessa coisa. A gente tem as mães de Manguinhos aqui que faz esse trabalho aí de desaparecimento dos filhos dela, né, esse trabalho contra a violência. Eu acho que aí a principal coisa é a entrada do município com esses serviços dentro dessas regiões periféricas e sempre denunciando a violência das PMs, né? Que já não há presença do Estado. Não sei se eu respondi. Sim. Indo para a parte final daqui da nossa entrevista, né? E eu queria te perguntar o seguinte: caso você, Fernando Rubano, consiga ser eleito, né, o vereador da cidade aí do Rio de Janeiro, você abdicaria a mão do alto salário, né, não de todo o salário, que a gente sabe que né, as pessoas precisam comer, né, dentro do capitalismo você precisa de salário, mas você abdicaria a mão do alto salário que recebe um vereador, né, um político de alto escalão? Não, claro, né? Claro que você tem. Eu, por exemplo, sou um trabalhador autônomo, né? Urbanizado. Lógico, isso é um troço meio que impossível, né? Mas, hipoteticamente, é óbvio que eu me abdicaria, ficaria com aquele salário que você tem mínimo de sobrevivência, né? Não sei quanto ganha um vereador, mas acho que é muito mais que R$ 6.000, que é o salário mínimo do Diese, né? Acho que é uns 18, não sei, não lembro, né? Não sei aqui quanto ganha um vereador, mas lógico que eu me abdicaria. E você sabe que entrando é um problema, né? Porque você vai vir com umas propostas totalmente diferentes. Hoje, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a gente lá atrás teve um candidato que foi da Convergência Socialista, Guilherme Rez,
e que veio, só que naquela época não era essa coisa que está hoje aqui na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Só tem bandidos, né, e coisa, e fica o cara, um vereador com uma proposta mais revolucionária indo para lá, ou recebe o impeachment, ou vai para outro lugar, né? Fica muito difícil. Sim. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Fernando e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais e quiser colocar mais alguns elementos no debate, fique à vontade. Não, pessoal, obrigado novamente, Guilherme, obrigado ao canal Mesa de Debate. Todas essas questões, essa última questão que ele falou da possibilidade de ir para a Câmara dos Vereadores, né? A gente tem nas eleições um projeto de avanço de consciência de classe, né? A gente sabe que uma eleição burguesa ela não vai te oferecer nada, ela não vai mudar nada na sua vida, na vida do trabalhador, né? A gente vê que de 2 anos tem eleições e desde que começou lá o final da ditadura e a primeira eleição direta, não se resolveu nada para o trabalhador, só foi chicote nas costas, né? O que você resolve é a gente estar na luta, né? Construir essa frente, construir movimentos periféricos em que lute pelas questões até mínimas, né? Que é uma questão da água, que é um direito, né? Hoje aqui no Rio de Janeiro, como vocês, a gente teve a privatização antes aí de São Paulo, né? E a questão da água é uma das principais questões mais fortes aqui no Rio de Janeiro. E só se organizando, lutando, que você resolve os problemas. Não vai ser lá por uma lei, nunca vai ter, nem por dentro de uma Câmara de Vereadores. Essa aí, muito obrigado, Guilherme. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Fernando, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e peço aí para o pessoal se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente, né, as nossas entrevistas, matérias, programas, tudo isso ajuda o Mesa de Debates a poder crescer, né, chegar no número maior de pessoas. Nós do Mesa de Debates chegamos aí à marca de 10 mil inscritos, queremos chegar por mais, e para isso acontecer, a gente precisa, né, contar com o seu apoio, né, contar com a sua ajuda, porque nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro, né, nem do Estado, nem do capital privado, e nem queremos. E por isso também peço aí a contribuição do Pix, do Mesa de Debates, 385-007-02800 CPF, né, para poder ajudar a gente a poder crescer, né, e se colocar como uma alternativa de imprensa para os trabalhadores e demais setores populares da sociedade. E para a gente finalizar aqui, peço, né, que vocês sigam as redes do Mesa de Debates. Além do YouTube, onde essa entrevista está sendo passada, nós estamos aí no Facebook, TikTok, Instagram e também, né, recentemente, não tão recentemente assim, nós entramos para o Quai, né, um aplicativo, digamos assim, irmão, né, do TikTok. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, né? E a programação continua, né? Fique aí ligado com a gente que teremos aí mais entrevistas, né, no dia de hoje pela frente. Então, um forte abraço e fui.